A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Queridos, conversando com o irmão Milton essa semana, e aí nós chegamos à conclusão que eu preciso passar algumas informações para a igreja, né? Concernente à questão financeira. Nós não podemos, no momento, nós não estamos em condições de acertar um bloco na construção do templo. Por quê? Porque a nossa arrecadação caiu muito, alguns irmãos não têm dizimado, né? E nós não conseguimos esse mês, no mês passado, do mês passado para cá, não temos conseguido alcançar nem o valor das despesas normais da igreja, né? Então nós precisamos nos conscientizar que nós precisamos contribuir para que a obra continue, né? Porque, pelo que eu estou vendo, vai chegar, nós vamos terminar de pagar o empréstimo. Graças a Deus que temos algumas despesas com cartões, o cartão do empréstimo, o cartão do irmão Jorge, que comprou material no período que nós estávamos construindo. E, graças a Deus, alcançamos o valor de pagar esses cartões, né? Graças a Deus. Então, provavelmente vai vencer e nós não vamos poder tomar outro empréstimo do valor que tomamos para não ficarmos inadimplentes. Cartão, os irmãos sabem, precisa ser pago, né? Porque se não pagar cartão, o juro fica muito alto. Então, queridos irmãos, eu gostaria de pedir aos irmãos que se conscientizassem da necessidade de contribuir para que a gente continue com o trabalho, né? Porque nós, graças a Deus, hoje não pagamos mais aluguel, mas a arrecadação caiu devido. Eu sei que eu reconheço a dificuldade. Queria até falar uma coisa para os irmãos: se alguém tiver alguma dificuldade, porque nós temos visto muito na televisão pessoas que não têm nem o que comer, graças a Deus não é o nosso caso, né? Graças a Deus, Deus tem suprido as nossas necessidades, né? Mas se isso acontecer com alguém, tem que procurar a igreja, porque a igreja, os irmãos é para isso, e nós não sabemos o que está acontecendo. Eu não posso saber o que está acontecendo dentro da casa de Erivalda, não sei, né? Erivalda não sabe o que está acontecendo em minha casa. Então os diáconos, que é Maria Gilda e Irmã Maura, que são responsáveis pela parte de ação social, precisa ser procurado caso alguém tenha alguma necessidade que não tem como resolver. Amém, irmãos? Amém. Esse era o aviso que eu queria dar para os irmãos orarem, né, pelas finanças da igreja, que estamos passando um momento de dificuldade. E a gente precisa orar. Nós sabemos que a oração é a chave da vitória. Uma igreja que ora é uma igreja que vive o melhor momento da sua vida, né? Mas precisa ter uma vida de oração, uma igreja da presença de Deus. E em relação ao Covid, Erivalda, os irmãos sabem que na casa dela 3 pessoas foram acometidas, né? Mas o maior antídoto para o coronavírus é o sangue de Jesus. O pastor Eliel diz que nós somos imunizados pelo sangue de Jesus, né? Eu sei que alguns irmãos têm partido para a glória, não quer dizer que eles não têm, é porque era o momento deles partirem para o Senhor, né? Mas aqueles que estiverem cobertos pelo sangue de Jesus, o anjo da morte, né, a Covid, ela vai passar, que nós sabemos que é uma doença mortal, mas ela vai bater em retirada. E foi o que aconteceu na casa de Erivalda, foi o que aconteceu com Tamires, foi o que aconteceu com Maria Costa. A enfermidade não conseguiu vencer, porque estão lavados e remidos pelo sangue de Jesus, né? Então são as pessoas da igreja que eu sei que teve, foi Tamires, Maria Costa e o pessoal da casa de Erivalda. Essa Lisiane também, né? E teve outras pessoas, talvez tenha outras pessoas que tenham tido, mas pelo fato de estar coberto pelo sangue de Jesus, não tiveram nenhuma consequência, né, meu irmão? Então nós só temos a agradecer a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado, e nós temos tranquilidade. Eu tenho certeza que eu fico muito tranquilo, porque eu sei que se caso viesse a ser, porque graças a Deus já tomei as 2 doses da vacina,
antes disso viesse a ter, eu tinha tranquilidade de saber que a doença não iria me vencer se Deus não permitisse. Ela só vence quem Deus permite, né? Os servos que estão fiéis a Deus, estão na presença dele, ela não consegue vencer. Amém, meus irmãos? Amém. E vamos orar, né? Eu queria que nós abríssemos as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 8. Nós vamos falar do versículo 4 ao versículo 8, que fala sobre a parábola do semeador. Lucas, capítulo 8, versículo de 4 a 8. Amém? Amém. O texto diz: afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisado, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e esta, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Eu queria pedir à irmã Maura que orasse ao nosso Deus nessa hora, agradecendo a Ele por essa palavra. Amém, Senhor. Amém, Senhor. É verdade, Deus. Amém, Senhor. Amém, Deus. Amém, Senhor. Continua dando a saúde do pastor Érico. Ó Deus amado, eu te agradeço também, Senhor, a vida da tua família. Amém, Senhor. Se leve em paz a tua obra, pronto para estar precisando. Amém, Senhor. Ó Deus, nesse momento eu quero te agradecer pela vida dos teus servos que têm trabalhado na obra. Amém, Senhor. Continua abençoando os teus servos. Tem se esforçado, tem medido dificuldade para estar trabalhando na construção da casa, para estarmos aqui. Agora eu te peço, Senhor, que nos dê condições para que estejamos contribuindo com a tua construção. Amém, Senhor Deus. Deus continua conosco, dando-nos vida de paz, nos livra do mal. Amém. Os irmãos podem sentar. O tema da mensagem desta manhã é frutificando para a glória do nosso Deus. Queridos irmãos, Deus, Ele nos vê como sua plantação. Nós somos frutos produzidos pelo Senhor nosso Deus. Então, meus queridos irmãos, 1 Coríntios 3,9 diz que nós somos a lavoura de Deus. Somos lavoura do Senhor. Então quer dizer que João afirma que devemos dar muito fruto, e fruto que permaneça, frutos bons, frutos firmes, frutos de qualidade. É preciso dar esse fruto. E eu quero dizer que um fruto bom, geralmente ele produz bons frutos, né? Porque o fruto bom automaticamente ele vai alimentar. Ele vai trazer uma qualidade de vida a quem ele alimenta. Então esse fruto bom, mas esse fruto que é bom, produz
produzido na lavoura de Deus, ele é produzido pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que faz com que nós venhamos a produzir esse fruto bom. Então, Gálatas 5, 22, 23 diz mais: o fruto do Espírito, os frutos da lavoura de Deus é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aí ele diz: contra essas coisas não há lei, porque quem produz esses frutos não estão mais debaixo da lei, mas estão vivendo debaixo da graça de Deus, porque recebe as bênçãos de Deus. Então, queridos irmãos, quando temos estas qualidades do fruto do Espírito, essas qualidades devem resultar em boas obras. Uma pessoa que produz amor, alegria, produz paz, produz benignidade, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Só pode uma pessoa que de si sai essas qualidades, só pode produzir bons frutos. Só pode produzir bons frutos. Então, segundo essa parábola, o que gera esse fruto em nós, né? Esse fruto do Espírito é a palavra de Deus. Então, é essa palavra que gera esse fruto do Espírito em nós. Então, quando pregada, né, mas essa palavra ela precisa ser pregada e semeada no coração do outro. Então, quando eu prego essa palavra, aquele que não tem esses frutos, automaticamente esse fruto vai ser plantado no coração do outro, né? E aí, nós sabemos que acontece várias coisas, como nós lemos no texto. Essa semente do fruto que somos nós, esses frutos do Espírito que está em nós, ele pode germinar ou pode não germinar no coração do outro. Então eu quero dizer, mas se a palavra ela é boa, né? É porque nem todos dão um bom fruto, dão um bom testemunho, mas se a palavra ela é boa, se o fruto é bom, automaticamente a probabilidade, meus irmãos, é gerar bons frutos. A probabilidade de gerar frutos que permanecem para sempre. Então, essa parábola, ela revela 4 situações que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa manhã. Primeira, que cai à beira do caminho, é o visitante que vem na igreja e não se converte. A semente caiu na beira do caminho, então foi pisoteada, né? E as aves vêm e comem essa semente. O inimigo vem e tira essa semente, porque é isso que acontece quando a semente está na beira do caminho. Está fácil para ser pisada e para ser comida pelas aves de rapina. Então, as que caem sobre as pedras são as que confessam, né, Jesus, mas se desvia do caminho, não permanecem. Porque tem muitas pessoas que chegam na igreja, ouvem a palavra, aceitam Jesus, mas de repente você não vê mais, né? Então essas são as que caíram sobre pedras. Não existe umidade, as águas do Espírito não molham, porque ela está sobre as pedras. Essas 2 primeiras situações, queridos irmãos, referem às pessoas que não permanecem da igreja porque não se gerou nelas vida, a semente não germinou nela. Muitas vezes a culpa não é de quem plantou, é de quem recebeu, né? Então se comporta desse jeito. Todavia, as que caíram sobre os espinhos se referem àqueles que seguem a Jesus, né? Mas não resistiram por causa dos prazeres da vida. Nós observamos que os prazeres da vida têm tirado muitos da presença de Deus. Muitos não têm se fortalecido, não têm seguido o caminho do Senhor por causa dos prazeres que o mundo oferece. Não querem ter um compromisso sério com Jesus, aceita Ele, mas fica com um pé na igreja e outro pé no mundo. Fica desfrutando dos prazeres do mundo, aí querem desfrutar dos dois. A Bíblia diz que é melhor ser quente
porque os mornos serão vomitados da boca de Deus. Então esses mornos é aqueles que querem desfrutar de tudo, querem desfrutar da presença de Deus e querem desfrutar da presença do mundo, mas ninguém pode servir a dois senhores. Não se pode servir a Deus e a Maomé. Não se pode servir a Deus e ao mundo. Servir tem que tomar uma decisão. E esses, queridos irmãos, que caem sobre os espinhos são aqueles que estão querendo desfrutar dos dois lados, mas não resistem e terminam abandonando. Então, e o último caso trata dos cristãos que cresceram, frutificaram, fortaleceram e permanecem firmes para sempre, que é o caso de nós que aqui estamos, na presença de Deus há anos e continuamos servindo a Ele. Glória a Deus por isso. Que nós caímos, queridos irmãos, que nós caímos em uma terra boa e fértil. A semente, quando foi lançada, ela achou tem uma terra boa no nosso coração. E aí aqui estamos então, porque a palavra entrou no seu coração. É por isso que estamos firmes aqui, porque a palavra entrou no nosso coração. Então eu quero dizer que interessante aqui o terceiro caso. Revelam crentes que cresceram, sufocados, e os frutos não resistiram, né? Então foram sufocados, foram absolvidos pelos prazeres do mundo, optaram por estarem no mundo, esteve na igreja, mas olha, não, é como conta-se que um homem, ele desce, ele chega ao céu, e aí chegando no céu, ele aí se apresenta diante de Deus, e aí ele tem a oportunidade, Deus diz, olha, você vai ter a oportunidade de ficar aqui. Ele, mas existe outro lugar? Deus diz, existe outro lugar, isso é um encontro que se conta. E aí Deus diz, você quer conhecer? Ele disse, quero, desejo. Aí Deus desce com o anjo, desce com ele, e aí mostra ele. Só que quando ele chega lá, o inferno que ele vê, é um inferno com pagode, é um inferno com samba, é um inferno com festa, com comidas, com um monte de coisa. Ele volta para o céu, quando ele chega no céu, vê aquela calmaria, aquela paz, aquela tranquilidade, aquele lugar de gozo da presença de Deus. Ele diz, olha meu Senhor, desculpe, mas eu vou optar por ficar lá no outro lugar, porque o outro lugar parece mais comigo. E assim são esses crentes que estão na igreja, mas estão desejando o mundo. E aí Deus diz, olha, depois que você descer, não tem mais jeito, não tem mais volta. Não, mas eu quero ir para lá. E aí quando ele desce, retorna para o lugar que ele viu, que deu mais prazer e alegria a ele se debate lá com o inferno em chamas, se debate com um local de tormento e sofrimento, ele se debate lá com o Satanás lá, dando chicotada, e aí empurrou ele, vamos embora. Não foi esse lugar que eu vi, da outra vez que eu disse, ele disse, mas aqui é assim, ele foi simplesmente, foi fake news, foi para me enganar, foi para você vir para cá, e é assim que acontece na vida desses irmãos. Eles se enganam pelos prazeres do mundo, ele vê os prazeres do mundo como algo que agrada a eles, quando na verdade aquilo é enganação, porque o mundo, queridos irmãos, o mundo não tem prazer nenhum para dar ao homem, o mundo só dá tristeza. Então, queridos irmãos, interessante que o terceiro caso revela esse tipo de crente, e nós conhecemos, cada um de nós conhecemos pessoas aqui que estavam trilhando os caminhos do Senhor e desistiram da sua fé, porque preferiram optar pelo mundo. Então o fruto desse tipo de crente não é perfeito, ele tem amor, mas falta paz, ele tem alegria, mas falta domínio próprio, não tem domínio próprio, não tem controle sobre a vida dele, ele prefere os prazeres do mundo, ele tem bondade, mas falta fidelidade, ele cresce, queridos irmãos, e dá frutos, mas os seus frutos não são frutos para a glória de Deus. Eu quero dizer que não basta estarmos na igreja, não é suficiente estarmos aqui. Hoje aprendemos como gerar para dar um fruto perfeito, completo e abundância, que trará bênçãos também para a nossa própria vida. É isso que nós precisamos aprender. Então, para o fruto do Espírito, né? Para o fruto do Espírito e amadurecer, precisa tirar do coração os espinhos. Muitas vezes, queridos irmãos, tem muitos que ele está cheio de espinho no coração. Observe que o espinho da ansiedade,
Muitos crentes ansiosos, né? A Bíblia diz: não sejais ansiosos por coisa alguma. Observe Mateus 6,25, diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Nem a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Então muitas vezes nós estamos ansiosos: Senhor, o que será de mim? Senhor, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Em vez de orar a Deus: Senhor, está em tuas mãos. Muitos estão desesperados, né? Muitos, eu tenho certeza que os irmãos que tiveram Covid, não só de todas as igrejas, com certeza: Senhor, minha vida é tua. É o Senhor o dono da minha vida. Eu estou com essa enfermidade e sei que é uma enfermidade mortal, mas eu sei que o Senhor tem poder para todas as coisas. E quando nós dizemos isso a Deus, Ele traz a solução, porque nós demonstramos a Deus que confiamos nele, que a nossa confiança está no Senhor. Não estamos ansiosos, porque sabemos o Deus que nós confiamos. Então muitas vezes na nossa caminhada cristã dizemos a Deus que não confiamos nele. As nossas atitudes muitas vezes dizem a Deus, a minha atitude muitas vezes diz a Deus: Senhor, eu não confio no Senhor, porque eu fico ansioso. Colocamos algo nas mãos de Deus, dizendo: Senhor, isso é Deus, Senhor, toma isso nas tuas mãos, e nos preocupamos. Eu quero te dizer, quando você entregar algo a Deus, descanse no Senhor. Né? Descanse, porque Ele é o Deus que garante, Ele é o Deus que dá a certeza, é o Deus que nos traz a vitória. O mundo tem sido derrotado por isso, porque não confia em Deus. Então eu acredito no Deus que eu creio e sei que Ele tem a solução para os nossos problemas. O segundo espinho que precisamos tirar do nosso coração é o espinho ao dinheiro, o amor ao dinheiro. Observe que riquezas, acúmulo de bens materiais. Timóteo diz: exorta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na estabilidade das riquezas. Isso tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo, né? Porque muitos depositavam a sua fé no seu dinheiro. E aí o mundo está vivendo um momento em que o dinheiro não tem a solução para o problema do mundo. Então aí o texto continua dizendo: mas em Deus, que é tudo, que proporciona ricamente para nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Muitos confiam em carros, né? O mundo tem confiado em carro e cavalo, mas nós confiamos no Senhor, que criou todas as coisas. Então, porque nós confiamos, as dificuldades vêm, nós somos vitoriosos. Temos vencido muitas batalhas. Eu tenho certeza que os irmãos têm glorificado a Deus por causa das suas vitórias. E outros terão muitas vitórias ainda. Aquilo que você tem pedido a Deus, Deus vai realizar o seu sonho. Mas é preciso confiar no Senhor. Né? Então, queridos irmãos, o amor ao dinheiro, então estamos vivendo um momento em que nossas vidas, que a humanidade está vendo qual o verdadeiro valor do dinheiro, que o dinheiro não tem valor nenhum, não tem capacidade de resolver os nossos problemas. Milhares de pessoas, milionários, têm sido abatido, né? Tem sucumbido à morte, e com milhares e milhares de dólares nas suas contas bancárias, mas só que o seu dinheiro não pode fazer nada, porque o dinheiro não compra o oxigênio que vai ao pulmão. Ele pode ter o dinheiro que for, mas o mesmo tratamento do rico ou do pobre é entubar, é colocar um tubo até o pulmão, e a máquina é igual, não existe diferença, uma máquina melhor nem outra pior, porque ali o dinheiro nesse momento não tem nenhum valor, meus irmãos. Mas quem confia no Senhor dos Exércitos, Todo-Poderoso, né? Mas tenho certeza que aqueles que são ricos da graça de Deus, né, irão colher, e após a morte, o triste é esse, né? A pessoa sofre tanto enquanto está vivo, sofre na enfermidade, e depois da morte ainda vai sofrer uma morte, um local de tormento. E a diferença está aí: aqueles que são abatidos do Senhor, vai ser diferente, eles vão desfrutar dos gozos da presença do Rei, vão estar na presença de Deus. Então, queridos irmãos, o dinheiro, né? Então, o espinho do amor ao dinheiro também tem sido um espinho que tem entrado no coração do ser humano.
O terceiro espinho que sufoca é a busca do prazer. Vivem, de prazer carnal ou desejo pelo prazer. Queridos irmãos, observe que Tiago 4, versículo 3 e 4 diz: pedis e não recebeste, porque pedis mal para esbanjares em vossos prazeres inúteis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade para Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, queridos irmãos, o amor ao dinheiro e agora a busca do prazer, e é o que o dinheiro proporciona. Então, meus queridos irmãos, é preciso entender que o meu prazer está na lei do Senhor. O prazer daqueles que conhecem o Senhor é meditar na sua palavra, é viver aquilo. Eu fico domingo atrasado, eu estava em casa, essa hora triste porque eu estava em casa, porque o meu prazer, meus irmãos, é estar na casa do Senhor, meditando a palavra. Então você tem que os irmãos também é da mesma situação, quando chega domingo fica ansioso para vir para a casa de Deus, meditar na palavra, compartilhar a palavra, viver a palavra, degustar da palavra do Senhor. Então esse é o nosso prazer. Mas o prazer do mundo está na bebida, o prazer do mundo está na festa, o prazer do mundo está na dança, está nas farras, está nas orgias, mas o nosso prazer é meditar na palavra do Senhor. Agora, as que caíram em boa terra são as que ouviram a palavra de Deus de boa vontade. 1 Tessalonicenses 2,13 diz: pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que creste. Então, a palavra de Deus, ela opera na nossa vida, meus irmãos. Ela opera esses frutos que glorificam a Deus, frutos que edificam. Então, precisamos receber essa palavra de boa vontade, com o coração aberto, para que ela possa germinar e dar frutos. Então, quando nós recebemos, quando nós lemos essa palavra com o nosso coração aberto, essa palavra ela entra no nosso coração, ela faz morada e ela produz bons frutos em nós, porque ela transforma. Observe que, queridos irmãos, estamos abertos para a palavra que é viva e eficaz. É preciso estar aberto para ela, é preciso estar com o coração aberto. Então, o mundo lê a palavra como um livro qualquer. Tem pessoas que têm sua cara da Bíblia aberta lá, mas não é mesmo que nada, porque o coração não está aberto para aquela palavra que está aberta. Se abrisse o coração assim como abre a palavra, se as pessoas abrissem o coração assim como abrem para os prazeres do mundo, o mundo seria outro. Então, as que caíram em boa terra são as que receberam de coração aberto, querido irmão. Paulo, ele deixa a palavra inundar, ele traz a palavra inundar todo o nosso ser. Em Hebreus, quando ele diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até as juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, a palavra de Deus, ela tem essa capacidade, queridos irmãos. Ela inunda todo o nosso ser, ela toma todo o nosso corpo, ela penetra de uma forma, como o texto diz de Paulo, diz que ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Isso é que a palavra de Deus faz. Então, para que amadureçamos nas coisas de Deus, irmãos, não vivamos mais em função dos mesmos, do trabalho, não vivamos em função dos prazeres, do dinheiro, porque o nosso prazer é a palavra do Senhor. Eu, quando vou para o trabalho, como eu já disse aos irmãos, quando nós vamos para o trabalho, meu irmão, você tem que ir pensando que você precisa dar frutos lá. O seu objetivo lá é esse, o seu propósito lá é esse. Porque o seu prazer está lá, não é para no final do mês o salário que você vai receber. O seu prazer está lá é para saber que o nome de Deus é glorificado naquele lugar através da sua vida. Então esse é o nosso prazer. Vivamos em função da palavra. A nossa vida é em função dela. Recebemos de boa vontade, com o coração aberto, tomando posse de cada exortação que ela nos faz, instrução, promessa, disposto a perseverar.
É preciso estar disposto a perseverar por essa palavra, meus irmãos. Dizer, olha, hoje, meu dia hoje é para que o nome do Senhor seja glorificado através de mim. Eu quero que as pessoas que me vejam hoje possam ter uma experiência com Deus. Eu quero ser esse instrumento. É nesse sentimento que precisamos fazermos isso. Iremos gerar muitos frutos. Quando temos esse sentimento, os frutos serão gerados através de nós. Fruto é algo que se oferta, que se compartilha de uma forma gratuita. Então o fruto que está em você, distribua com outros. Entregue a outra. A palavra mostra que vivemos, querido irmão, vivemos de Deus, né? Nós vivemos dele, que estamos em Cristo pela graça do novo nascimento. Eu estou em Cristo pela graça porque Cristo está em mim. Então eu nasci de novo porque Cristo está formando o seu caráter em mim e você. Ele está nos santificando. E é esse o papel de Cristo nas nossas vidas. Esse é o papel do Espírito Santo em nós. Então a palavra de Deus é um guia seguro para a nossa caminhada terrena. Essa palavra aqui nos orienta. Tudo que nós fazemos tem que ser baseado na palavra de Deus. O nosso alvo tem que ser a palavra. Então, a tua palavra, querido irmão, o Salmo 119, versículo 5, diz o quê? A tua palavra é lâmpada e o quê? Luz, que é esse que é o papel da palavra. É lâmpada para os meus pés. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e a luz que clareia os nossos caminhos. Então quem vive nessa palavra, quem medita nessa palavra, quem come dessa palavra, automaticamente vai ter a sua vida orientada por Deus, usada com zelo esse meio. A palavra de Deus, nós teremos a tríplice bem-aventurança que fala em Apocalipse 1:3, que diz o seguinte, vamos ler? Abre a Bíblia. Eu estou com um texto aqui, mas eu quero que os irmãos abram, né? A tríplice, né? Bem-aventurança, que vive baseado na palavra. É preciso viver baseado na palavra, né? Quem achou, por favor, pode ler isso. Bem-aventurado aquele que lê, que ouve as palavras dessa profecia e que guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Aqueles que lê, ouvem e guardam. Olha, é bem-aventurado, receberá as bênçãos dos céus. Observe, ele diz o quê? Porque o tempo está próximo. Essa semana, meus irmãos, o Rabino Yosef Berger, ele se manifestou, esse é o rabino mais importante de Israel. Ele se manifestou e ele disse, olha, meus queridos, em uma reunião dele lá, até em 2022 eu te digo, eu não estou determinando o tempo, nem o dia, nem a hora, mas ele disse ao pessoal lá que até o ano 2022 Jesus voltará. Ele tem certeza pelo que ele tem visto acontecer. E nós sabemos que Jesus está às portas, Jesus está voltando, meus irmãos. Não podemos declarar e dizer que é até 2022, mas eu sei que está muito próximo. Então é preciso, como o texto diz, bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então, meus irmãos, leia. Ouçam, leiam e guardem a palavra, porque Jesus está próximo. E se você quer ser frutos que glorificam a Deus, como é o tema da mensagem desta manhã, frutos que glorificam a Deus, então leiam, ouçam e guardem a palavra dessa profecia, que se você ler, ouvir e guardar, automaticamente, assim como nós nos alimentamos diariamente, Mateus 4:3, vamos usar esse meio da graça que gera, regenera, santifica, alimenta, orienta, capacita para uma vida vitoriosa e eficaz. É isso que acontece, você terá uma vida vitoriosa e eficaz. Então, não só de pão viverá o homem, mas da palavra. É a palavra que nos santifica, é a palavra que nos qualifica, é a palavra que nos transforma em frutos que edificam o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, que Deus guarde e oriente os irmãos em todos os seus passos, mas medite nessa palavra.
Não perca essa palavra de vista na sua vida, porque Jesus está próximo, a volta de Jesus está próximo, e o que vai definir aqueles que serão levados e os que ficarão é o seu relacionamento com essa palavra. Relacionamento, eu digo, sua comunhão com essa palavra. Se você lê simplesmente por ler como um livro qualquer, automaticamente ela não vai fazer diferença na sua vida. Mas se você lê e você ouve e você guarda no seu coração, porque como nós guardamos no coração, nós praticamos. Então, se você pratica essa palavra, automaticamente, aquele dia que Jesus virá buscar a sua igreja, automaticamente você irá subir, junto com todos aqueles que serviram a Ele. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Deus, agradecendo a Ele, porque temos guardado essa palavra, que nós continuemos guardando essa palavra, que salva, que santifica e que transforma. Eu vou pedir ao irmão Jorge para orar nessa hora. Em seguida eu vou orar encerrando. Irmão Jorge está com a palavra para trazer uma palavra de oração para a igreja. Amém. 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 Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, Pai, cada família, cada lar que é representado, Deus, que nós possamos guardar essa palavra, Deus, que essa palavra seja a baliza das nossas vidas, Deus, seja a coluna do nosso coração, aquele que nos sustenta, Deus, que nós possamos ser sustentados a cada dia pela Tua palavra, que nós possamos ler, possamos ouvir e guardar essa palavra no nosso coração e basear nossa vida nela. Porque assim, Deus, eu tenho certeza que seremos vitoriosos em todas as coisas. Te oramos, Deus, agradecidos por tudo, Senhor Deus. É em nome de Jesus que nós te oramos para a glória do Pai. Amém. Amém, queridos. Coração silenciosa, nós estamos despedidos.